Galera, vamos retornar aqui então para a última parte da aula de hoje, tá? Enfim, aqui na justificativa, então, a gente já tinha basicamente terminado, né? Eu tinha colocado para vocês que a justificativa, ela, ela normalmente tá, assim como a contextualização, ela normalmente é até um pouquinho mais extensa que a contextualização, tá? Porque, de fato, para explicar por que alguma pesquisa é importante, a gente tem que pegar dados, né, de outras pesquisas, de outros pesquisadores, de congressos, etc. Tá? Então, ver aqui, ela normalmente varia aí de 2 a 5 páginas, tá? Mas não se prendam muito. Quando eu falo aqui em número de páginas, pessoal, é algo assim lá muito subjetivo, tá? O número de páginas ele varia muito com relação ao grau de profundidade que tu conseguiu dar. Tem gente que consegue em uma página escrever muita coisa, dar muita profundidade. A minha característica é um pouco diferente. Eu não consigo, o meu poder de síntese é bem baixo, então eu já tenho mais trabalho em escrever coisas mais sucintas, então eu acabo me alongando um pouquinho. Isso é um pouco de característica de cada um de vocês, tá? Mas, em geral, a justificativa vai variar aí de 2 a 5 páginas, mas, de novo, tá? Não se empreendam ao número de páginas, tá? Eu coloquei lá para vocês também no Moodle um artigo, tá? Sobre metodologia de pesquisa científica, organização estrutural e os desafios para redigir um trabalho de conclusão. Como eu já falei desde o início, né, tá? O nosso TCC vai seguir as regras de um trabalho de conclusão, então tudo que tem aqui vale para um trabalho de conclusão também, tá? Então aqui, ó, vocês deem uma lida, tá? O que é pesquisa científica, metodologia científica, pesquisa científica nas universidades, etc, etc, etc. E aí aqui tem a organização do trabalho, como tu vai estruturar a tua introdução, objetivos, justificativas, tá? Embora esteja em caixinhas separadas aqui, vocês sigam o nosso manual, tá? Sigam o nosso manual, tá? Lá tem caixinhas separadas só para separar mesmo, tá? Mas vocês sigam o que está aqui dessa maneira, tá? Então, aqui vai ter, ó, como elaborar uma introdução, problema de pesquisa, hipótese, a contextualização, tá? Dei uma lidinha aqui, ó, definir o tema de estudo, elaborar um problema, uma questão de pesquisa, escrever hipóteses prováveis, convencer o leitor. Isso aqui não é obrigatório ter da maneira com que está aqui, tá? Isso aqui normalmente está tudo dentro da contextualização, tá? Sequência e raciocínio estabelecido pelo pesquisador, justificativa e objetivos, tá? Aqui vai falar um pouquinho dos objetivos gerais, específicos, e aí depois, revisão da literatura que nós vamos ver na aula que vem, tá? Então, eu solicito que vocês deem uma lida nesse artigo, principalmente nessas 3 páginas que eu mostrei agora para vocês, tá, pessoal? E o que eu trouxe aqui também, onde é que vocês podem pesquisar algumas coisas sobre método de pesquisa científica? O Google Acadêmico tem bastante coisa, tá? Deixei aqui o link para vocês podem pesquisar lá, tem outras bases de dados também, base de dados dos Scopus, que eu trabalho também, tá? Então, vocês podem pesquisar aí nesses locais, mas o Google Acadêmico, sem dúvida, para o momento da pesquisa de vocês, ele vai ser bastante aplicado, tá? Não sei se tem alguma dúvida, alguém já usaram esse Google Acadêmico ou não, imagino que sim, em algum momento do curso de vocês, né? Estou abrindo ele aqui. Ele é basicamente um Google, só que ele é voltado para trazer arquivos científicos, tá? E se você digitar aqui metodologia científica, vai vir um catatal de coisas, tá? 1.400.000 resultados, tá bom, né? Já consegue buscar coisa, tá? Então, metodologia científica em engenharia. Vai ter mais coisa.
Ó, método de pesquisa científica em engenharia de produção e gestão de operações. Acho que isso aqui tem um livro. Uma olhadinha aqui se é um livro. Às vezes não tem todo. É um livro, ó. Provavelmente não vai ter todo o livro, vai ter suas partes iniciais. Mas aqui tem bastante material aqui para vocês pesquisarem. A produção científica nos anais, ó, do ENEGEP, Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Então, aquela justificativa acadêmica que eu mostrei para vocês dos trabalhos, normalmente está aqui. Então, eu sempre sugiro, pessoal, que vocês deixem uma aba aberta e vão sempre abrindo. Opa, aqui eu fiz o que sugiro não fazer. Sempre cliquem com o botão direito e abram em uma nova guia, porque aí vocês não perderam essa primeira pesquisa de vocês aqui e conseguem pesquisar aqui. Então, se vocês abrem, vocês conseguem ler o resumo, tá? Ler o resumo. Cara, esse artigo aqui, ó, vai ser interessante. Ele olhou o ENEGEP de 96 a 98, tá um pouquinho defasado aí, mas vamos dar uma olhada nele. Quero dar uma olhada nele. Sempre vai ter em algum lugar um downloadzinho em PDF e tal, e aí aqui vocês, com download em PDF, vocês têm o artigo para vocês trabalharem ele de maneira... Ó, isso aqui foi apresentado na revista Produção de 2000, tá? Faz bastante tempo aí, quase 22 anos, tá? Mas ele colocou aqui, ó, modelagem e simulação fora do Brasil, Reino Unido, etc, 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 tá? Então, não vamos entrar no detalhe aqui, até porque não é o objetivo, mas é só para vocês verem que tem sempre bastante coisa. Metodologia científica e tecnologia. Às vezes aparece bastante, ó, uma apresentação de um determinado professor, o que é um projeto. Então, sugiro vocês, se ficarem com dúvida, deem uma pesquisada também no Google Acadêmico, tá? Vocês devem ter materiais ainda da disciplina de metodologia científica, algumas caracterizações dos métodos científicos de engenharia de produção. Deixa eu ver de que ano é isso. – 2007, ó. Análise de periódicos nacionais e internacionais, tá? O Daniela serve para o meu professor da Unicef. Tá? Então, aqui, ó, tem o que natureza do estudo, se é de natureza básica ou aplicada. Isso aqui depois a gente vai ver lá em metodologia, tá, pessoal? Mas vocês têm bastante dados, ó, ele analisou os dados de 310 artigos, fez o que a gente chama isso é uma análise bibliométrica, tá? Ele fez uma análise de bibliografia e quantificou essa análise da bibliografia, tá? Não necessariamente vocês precisam fazer, tá? Mas ajuda vocês a fazer essa justificativa do trabalho de vocês, tá? Mas o meu objetivo aqui era mostrar para vocês como pesquisar aqui no Google Acadêmico, tá? Metodologia, pesquisa científica, engenharia de produção e sistemas. Tem bastante engenharia de produção, as outras não, tá? Ó, aqui um texto de um aluno, um artigo de um aluno, tá? O que é um estudo de caso, o que é uma metodologia, pesquisa bibliográfica, etc. Tá? Então, isso aqui nós vamos ver mais lá para a parte do grau B de metodologia, mas o meu objetivo era só mostrar para vocês como catar aqui. Tá? Pessoal, o que eu tinha hoje preparado para trazer para vocês é isso. Se vocês quiserem, eu posso colocar aqueles trabalhos, aqueles TCCs que a gente viu hoje lá, da logística e do MASP, eu coloco lá para vocês no Moodle como exemplo para vocês. Tá? Não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa para quem está acompanhando a gente aqui. Quem não está, manda por e-mail, tá? As dúvidas, fica à vontade de mandar por e-mail ou WhatsApp, enfim, tá? Quem já começou a escrever e tem alguma dúvida, me manda, tá? Mas eu vou pedir para vocês tentarem ser um pouquinho mais específicos. Professor, eu escrevi isso aqui e estou com dúvida aqui, aqui e colar.
vocês não me ajudam muito a mandar, professor, escrevi isso aqui, dá uma olhada aí. O dar uma olhada aí, nesse momento, não vai ser tão produtivo assim, tá? Professor, escrevi isso aqui, dá uma olhada aí se tá bom. Dá uma olhada aí se tá bom, ele é meio vago, meio subjetivo, tá, mas qual é a tua dúvida? Né? Eu posso sim, eu me comprometo com vocês que tudo que vocês mandarem eu vou olhar e vou dar um retorno para vocês, mas a maneira mais produtiva da gente fazer as coisas é que vocês tenham dúvidas específicas, tá? E para vocês terem dúvidas específicas, vocês têm que botar a mão na massa, começar a escrever, começar a pesquisar, dar uma olhadinha nos materiais que eu disponibilizei aí, tá bom? Mas, mano, professor, eu tô tão perdido que eu não consigo ter nenhuma dúvida específica. Bom, aí a gente conversa, aí tem meu WhatsApp, meu e-mail, eu posso tentar dar um encaminhamento para vocês. Mais dúvidas, pessoal? Não? Se não tem mais dúvidas, só gostaria de retomar com vocês aqui para o início, principalmente essa parte aqui do plano de estágio, tá? Que a nossa próxima aula é só em 11 de setembro. Então, vocês têm aí bastante tempo para começar a escrever essa parte do relatório de vocês. Dica, escrevam, a partir de agora se encarnem, para chegar lá no dia 11 e a gente ter alguma coisa para falar sobre as dúvidas de vocês, tá? E, pessoal, a entrega do grau A já é em 2 de outubro, tá? Então, de 11 de setembro a 2 de outubro, tem menos de um mês. Então, daqui para cá é um pulinho. Comecem, pessoal, se encarnem e se puxem, tá? Dúvidas? Perguntas, súplicas, galhos? Se não tem nada, agradeço a presença de todo mundo aí. Bom abraço, bom fim de semana.